Saudações alunos, aqui é o professor Marcelo Maffez e nós vamos hoje fazer a aula vinculando o Excel com o SolidWorks para a gente poder parametrizar algumas peças, né? Então nós vamos clicar lá em File New, Parte OK. Aí eu vou selecionar aqui, ó, plano superior, vou entrar no sketch dele e vou transformá-lo aqui já na visualização isométrica. Não é necessário, mas para a gente poder enxergar as cotas. Ponto de origem, retângulo, cotas de 120 por 100. E neste caso aqui, ó, selecionando a cota, eu consigo colocar um nome nela. Então nesse primary value aqui, ó, primary value, eu vou colocar aqui D1, vou colocar aqui, ó, comprimento. Aqui no 100 eu vou colocar largura. E vou fazer a extrusão com altura aqui de 40 e dar OK. Bom, se você tiver o comando Instant 3D desligado, ligue ele, porque assim que você clicar sobre a entidade, ou objeto, ou recurso, Boss Extrude, ele mostra aqui a cota de 40. Então eu vou clicar nela aqui e vou colocar o nome dela aqui também. Altura. Altura. E agora o que acontece? Eu tenho aqui então esse produto. Eu vou fazer mais um acabamentinho nele. Eu vou fazer aqui um Hole Wizard. Um furo com rebaixo. Arma ISO. Vou pegar aqui o Hex Bolt mesmo. M5, vamos colocar aqui um M20. Trual. Nenhum chanfre. Position. Vou clicar aqui. Vou posicionar esse cara aí, ó. Essa cota aqui vai ser de 60. E essa cota aqui, vou cancelar ela aqui. Vou pegar ela daqui e vou pegar aqui 50. Pronto. Tem essas duas cotas aqui. Então vamos selecionar aqui essa cota, né? Vamos colocar aqui largura, cota, opa, largura, furo. E essa daqui vamos colocar comprimento, furo. Só para identificação. Então vou dar OK. Tá aqui. E vou fazer também um fillet. Não, vou fazer um chamfer. Trabalha com um ângulo também. Vou colocar aqui uma distância X qualquer, 2 por 45. Vamos clicar aqui, aqui, aqui e aqui. E aí vou dar OK. Pronto. Essa é a minha peça. Agora eu vou gerar a parametrização dela usando o Excel. Então eu venho aqui, ó, em Configuration Manager. Aí eu vou lá no Insert, Tables, Design Table. Aí eu tenho aqui em branco, autocriar ou a partir de um arquivo. Autocriar e OK. Pronto. O que eu vou ter aqui? As dimensões dos objetos que eu tenho lá. Então eu vou selecionar todas elas aqui. Vou dar OK. E aqui eu vou ter a tabelinha do Excel. Vou estender ela. E eu tenho a tabelinha aqui, de modo que eu consigo agora trabalhar da seguinte forma. As linhas são peças que eu vou inserir. As colunas são ou entidades, ou no caso aqui as cotas que eu tenho. Então eu vou digitar aqui, ó, peça, duplo clique. Não é necessário, mas você precisa dar duplo clique. Peça 1. Posso pôr qualquer nome, claro. Vou copiar aqui algumas vezes. E vou copiar as cotas. Prontinho. Aí eu vou ter aqui. A peça 1 tem o padrão, tem os valores padrão. A peça, o valor determinado, aliás, valor pré-determinado. A peça 1 tem as dimensões copiadas, assim como a 2, a 3 e a 4. E agora eu vou fazer o seguinte. Peça 1, eu vou trocar as dimensões dela. Eu vou falar que aqui vai ser 100 por 80 por altura de 30 por D1 chamfer
de 3 por 60. Pronto. A peça 2 eu vou colocar 150 por 130 por 40 não, vamos por 50 por 5 por 55. A outra vai ser 120 por 120 por 45 por 3 por 45. E a outra vai ser 100 por 100 por 40 por 1 por 45. Pronto. Tenho aqui os valores alterados das peças. Então vejo que é um trabalho simples, nada complexo. E eu vou dar um clique fora aqui. Ele me avisa que foi criado as configurações 1, 2, 3 e 4. E aqui eu tenho as configurações. Quem eu estou enxergando agora? A peça padrão, valor pré-determinado. Se eu der duplo clique na peça 1, eu enxergo a peça 1. Se eu der duplo clique na peça 2, eu enxergo a peça 2. Se eu der duplo clique na peça 3, eu enxergo a peça 3. Se eu der duplo clique na peça 4, eu enxergo a peça 4. Opa! Peça 4. Aí, eu tenho aqui o valor pré-determinado, que é a peça principal, né, que é o meu padrão. E cada uma delas foi sendo alterada. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar as dimensões que eu tenho aqui das peças e vou adicionar na tabela entidades. Então eu venho aqui na tabela, botão direito, Edit Table. Nessa configuração só vou dar OK, não preciso puxar nada lá. Vou vir aqui em Features e vou selecionar Counterboard, duplo clique, e Chamfer, duplo clique. Então quando você insere o objeto, você está inserindo a opção de exibir ou ocultar, que é não está em supressão ou está em supressão. Então aqui eu vou até trocar aqui para UIU, para abreviar, e ele aceita a abreviação, que é objetos visíveis. Vou copiar o UIU e vou colocar aqui, por exemplo, na peça valor pré-determinado, tudo sendo exibido. Na 1 eu vou ocultar o furo. Na 2 eu vou ocultar o chanfre. Na 3 eu vou ocultar os dois. E na 4 eu vou deixar os dois visíveis. Feito isso, eu vou dar um clique fora. Venho aqui em configurações e vou novamente. Peça 1, sem furo. Peça 2, sem chanfre. Peça 3, sem nada. Peça 4, com todas as configurações e medidas alteradas. E valor pré-determinado. Então aqui eu tenho a característica de ter a exibição dos objetos, tá? Que eu tenho aqui, tá? Simplesmente dando duplo clique para exibição. Caso haja alguma alteração, eu dou o botão direito, Edit Table, e aqui eu tenho a tabela. Eu posso aqui aumentar o número de peças, quantas eu quiser. Eu tenho 1.048.576 linhas aqui no Excel para mim brincar. Então dá para mim inserir bastante peça. Eu tenho 16.000 colunas aqui para mim poder inserir. Então eu tenho um número expressivo de valores aqui. Tá? Então eu posso fazer bastante coisa aqui na tabela, adicionar novas, trocar dimensões, adicionar novas entidades. Então, ou seja, eu tenho aqui todo um controle de todas as peças que eu estou gerando através dessa tabela. Uma das coisas que eu posso fazer aqui também é o seguinte. Eu posso dar um clique fora, voltar no Excel, no SolidWorks. Na tabela, botão direito. E aqui, aumentando o número de opções, eu tenho aqui, ó, Save Table. Ele pede para mim salvar. Vou colocar aqui, teste 1. Vou dar salvar. E agora eu vou minimizar aqui e vou abrir aqui o teste 1. Pronto. Eu tenho aqui, ó, a minha peça teste 1. Caso eu tenha que fazer um transporte e adicionar novas configurações, por exemplo, peça 5, né? Vamos pegar aqui, ó, peça 6, novas dimensões, né? Então lá, tô a peça 6, eu posso fechar, salvar a tabela e posso voltar aqui no Solid. Quando eu abrir esse arquivo, eu venho aqui no Design Table, botão direito, Edit Feature, e aqui, ó, From File, eu dou um Browse, mando ele selecionar aqui o teste 1. E eu posso até criar um vínculo se eu quiser,
Porque as informações ficam dentro do Solid, mas se eu quiser criar um vínculo com o arquivo externo, eu posso. E aí eu posso alterar direto o arquivo sem precisar estar fazendo essa alteração. Então eu vou dar OK. Olha lá. Ele abriu a tabelinha para mim. E ele vai estar me mostrando aqui as novas peças que eu inseri. Eu vou dar um clique fora. Vou dar um reconstruir. E fala que a peça 5 e 6 foram criadas. E eu nem precisei estar dentro do software para isso. E tá aqui, ó. Que são iguais a 4, né? Então, criar tabelas de configurações é fácil dentro do SolidWorks. Continuando, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós percebemos aqui que da hora de criação da tabela, peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, né? Cada uma tem suas características. Só que todas elas, o furo não está centralizado. Para fazer a centralização do furo, nós podemos pensar no seguinte. Existe uma possibilidade no Solid de você criar uma equação. Então eu vou exibir aqui o valor pré-determinado. Caso a filtragem estiver ligada, ou seja, estiver com o mouse com esse filtro, você pressiona F5 no teclado e desliga esse filtro. Tá? E aí nós vamos vir aqui, ó, Tools, e vamos selecionar Equations. Você tem equações com variáveis, entidades, né, ou recursos e equations. Então, o que nós vamos pensar assim? Para fazer a centralização do furo, eu teria que trabalhar com os dimensionamentos de centralização dele, que estava aqui, né? E mais o posicionamento aqui das cotas, né? O valor das cotas. Então, o que nós vamos pensar aqui, ó? Vamos visualizar aqui de uma forma um pouco mais simples, né? Vamos lá. Então, aqui em Feature Manager, eu venho aqui na entidade furo, pego essa cota de 60, ele mostra comprimento furo @sketch3 é igual a quê? A functions, várias funções, arquivos, propriedade de arquivo, a dimensão que eu posso capturar. Então, o que eu posso fazer? Ó? Ela vai ser igual a boss, e você dá duplo clique aqui no 120. Opa, ele colocou aqui o boss extrude, deixa eu apagar. Vou colocar aqui direto o comprimento. Duplo clique na cota. Vou falar que ele é, né, então esse comprimento do furo é igual ao comprimento da peça dividido por 2. E ok. Olha lá, ele já calculou para mim. Próxima equação vai ser novamente aqui. Eu vou pegar aqui o 50. Vai ser igual ao... Opa, ele já adicionou, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes aqui é um clique só, duplo clique, então tem que tomar cuidado. A medida de 100. Olha lá, já adicionou o sketch aqui também, vou tirar ele. Então vou jogar aqui a medida de 100. Também dividida por 2. Então vejam que eu posso fazer aqui várias configurações aqui de equações. Tá? Aqui eu tenho comentário, se eu quiser colocar, não preciso. Posso encher aqui de equações, ou pelas entidades, ou por variáveis globais. E aí eu vou dar OK. Isso significa que, se eu pegar a peça principal aqui, que é o valor pré-determinado, o furo está centralizado. Quando eu visualizava as outras, o furo não estava centralizado. Então eu vou pegar aqui o peça 6. Olha lá, o furo centralizou. Peça 5 e peça 4 são iguais, né? A 6. Peça 3 não tem furo. Peça 2, furo centralizado. Peça 1, olha lá, não tem furo. Então vamos fazer assim. Vamos chamar a tabela de novo. E vamos colocar aqui, ó, unsuppress para todos os furos de chanfros. Vamos deixar as peças completas. Eu vou selecionar aqui e vou copiar. Pronto, vou clicar fora. E agora todas elas o furo vai aparecer centralizado porque tem uma equação que está me mostrando isso. E para exibir essa equação, você vem aqui em Feature, botão direito sobre o nome da peça. Daí você tem aqui o... Perdão, desculpa. Aqui, equações, anotações, botão direito. Aí tem aqui, ó, Show Feature Dimensions. Pronto, ó. As dimensões, elas estão mostrando da seguinte forma. Dimensões de cores rosa, né? São dimensões que são voltadas à tabela, tá? Dimensões que tem aqui a simbologia de somatória, né? Uma simbologia de equação, são cotas que exigem equação, que são provenientes de uma equação, ou seja, elas dependem de alguma alteração de resultado de valores que eu tenho. Então agora aqui fica até mais visível. Eu venho aqui no display, mudo novamente aqui as peças e automaticamente eu vejo as cotas sendo alteradas. Tá? E é isso, pessoal. Tá? Trabalhar com tabela não é tão difícil. A vantagem que eu tenho aqui é que se eu salvar o arquivo, vou salvar na minha área de trabalho aqui, vou salvar como peça teste.
teste, tabela. Vou salvar. Se eu quiser criar aqui um File New, selecionar aqui Assembly, ok. Então fazer a montagem. Aí na montagem aqui, ó, eu seleciono ela. Eu tenho aqui embaixo, ó, a opção de poder posicionar ela, mas se eu clicar no Browse, eu seleciono ela aqui. E aí eu tenho aqui, ó, né, em Configurations, ó, todas as configurações para mim poder selecionar, como já foi visto em outras montagens. Então seleciono uma delas e dou Open e posiciono para mim poder trabalhar com a montagem desse objeto. Esse no ambiente de montagem. File New, Drawing, ok? Eu seleciono aqui o tamanho da folha. E aqui você tem a peça, você avança. E você tem aqui, ó, em Reference Configuration, a opção de selecionar uma das configurações para você poder inserir no 2D. Então olha que interessante. Agora eu posso gerar o 2D de cada uma delas. Assim como na montagem eu posso usar qualquer uma delas também. Tá? Então é isso, ó. Nós temos aqui então vários momentos, né, de criação de tabela e que depois eu posso utilizá-los na montagem, no 2D ou no 3D. Tá? E é isso, pessoal. Ok? Então espero que tenham gostado também dessa aula. Um abraço e até a próxima.